Bom dia a todos, que a graça de Deus e a paz de Deus esteja sobre você e a sua casa. Nós queremos deixar uma palavra, uma mensagem para que você possa, nesse domingo, já começar aí sintonizado com o céu. E tem um texto aqui de Romanos 15, 13, e eu quero ler uma versão que eu gosto muito, chamada A Paixão, para você. Agora que Deus, a inspiração e fonte de esperança, enche você até transbordar com alegria incontida e paz perfeita enquanto você confia nele. E que o poder do Espírito continuamente cerque a sua vida. Então eu queria que você compreendesse que à medida que nós vamos confiando, entregando o controle da nossa vida a Deus, uma paz e uma alegria começam a preencher toda a nossa vida, as nossas decisões, o nosso sistema de crenças vai mudando. E é isso que Deus sonha, planeja para você. Que nessa semana você possa compreender e receber que à medida que você confia suas decisões nele, paz e alegria é o que você sentirá na sua mente, no seu espírito, no seu corpo. Eu quero liberar sobre você nessa manhã, de acordo com essa palavra que foi entregue, alegria. Que você seja cheio e inundado de alegria nesse dia. Que você receba paz, um respiro dos céus neste dia. E para essa semana toda, que você olhe ao redor, observe e veja, gente, que paz é essa que eu sinto? Só pode ter vindo do Pai, só pode ter vindo dos céus. Que alegria é essa que eu estou sentindo em meu espírito? Só pode ter vindo do Pai. Então se lembre no decorrer dessa semana que você é filho, você carrega o Espírito Santo, você é cheio do poder de Deus e da alegria que vem do alto. Amém? Bom dia, Faia. Aleluia. Estamos aqui para adorarmos juntos, porque durante a semana já fizemos isso, né? Somos a expressão da adoração, somos a expressão dos filhos de Deus aqui na terra para adorá-lo. E eu quero também compartilhar esse texto de Romanos 15, 13 com a igreja. Agora que Deus, a inspiração e fonte de esperança, encha você até transbordar com alegria incontida e paz perfeita, enquanto você confia nele. E que o poder do Espírito continuamente cerque sua vida com sua superabundância, até que você irradie com esperança. Amém? Tudo que vem do coração de Deus Pai para nós transforma a nossa vida. Tudo que Deus quer é ter relacionamento diário conosco. E quando nós estamos alguma coisa, e quando nós estamos no nosso processo, vamos esperar. Som? Acho que não é isso não. Mas vamos continuar aqui. E quando nós estamos no nosso processo de decisão, amém? Deixa que o resto se resolve lá, vamos lá. Quando nós estamos no nosso processo de decisão diário, as coisas que nós escolhemos, as que precisamos decidir, uma coisa que nós precisamos compreender: Deus tem interesse em estar nos seus processos de decisão. Deus tem interesse em se assentar na mesa do conselho com você.
Quantos de nós já lemos ali alguma vez na palavra, quando dizia assim que os anciãos, os mais velhos, estavam sentados à porta da cidade? Já leu isso alguma vez? Se recorda? Os anciãos ficavam ali assentados porque, primeiro, eles já tinham trabalhado o suficiente nos seus próprios negócios e agora eles já estavam ali meio que aposentados, vamos dizer assim. Eles já não precisavam mais usar a energia deles para trabalhar pesado. Mas tinha uma coisa que os anciãos tinham adquirido ao longo da vida: sabedoria. Eles tinham visto a vida se desenrolar e tinham visto Deus, o Deus de Israel, intervir nas situações cotidianas. Então, os sábios, os anciãos, se assentavam à porta da cidade. E quando os jovens, e os cidadãos comuns como nós, quem é jovem, gente? Aleluia! E quando os jovens precisavam tomar alguma decisão e não sabiam, não tinha muito parâmetro do que fazer, eles tinham um amparo na cidade. Eles iam até a porta da cidade, se assentavam ali naquela mesa do conselho e ouviam dos anciãos a sabedoria. Estão entendendo, irmãos? Então, assim, o Senhor, Ele tem uma mesa para nós. Ele tem uma mesa do conselho. E quando nós não sabemos o que fazer, como responder a determinada pergunta, que negócio fazer, para onde ir, nós não precisamos nos sentir desamparados ou sozinhos. Porque a palavra diz que o Senhor, Ele tem interesse que você confie nele. À medida em que você confia nele para resolver as suas questões do dia a dia, você vai sentindo, como a palavra diz, cada vez mais paz e alegria. E você transborda de esperança, porque você vê as situações da perspectiva de Deus. Ele tem toda a sabedoria. Ele está desde o princípio. Ele sabe as enrascadas que a gente se mete gratuitamente. E não se impressiona com isso. Mas Ele está sentado à mesa, disponível, para que você possa conversar com Ele a respeito das suas questões. Não tem questão pequena para Deus. Não tem. Eu lembro uma vez que eu estava com um problema e eu pensava assim, gente, mas para onde eu vou? O que eu faço com isso? E eu lembro de um sopro do Espírito assim, por que você não conversa isso com Deus Pai? Eu pensei, meu Deus, mas como que eu nunca conversei isso com Deus? Porque parece que tem assunto que a gente acha que não, que a gente precisa resolver sozinho. Então treine a sua mente, amém? Para buscar conselho em Deus. Porque a palavra diz que a sua vida vai ser diferente. Que você vai sentir todos os dias uma paz abundante e uma alegria sem fim. Amém? Aleluia! Vamos orar então? Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor nos chama para essa mesa do conselho. Nós te agradecemos, Senhor, e queremos colocá-lo, Senhor, levantamos da cadeira ali da ponta da mesa, de quem decide, e convidamos você, Pai, para se assentar ali, na ponta da mesa. Convidamos, Senhor, o Espírito Santo para estar ali. E convidamos Jesus para estar ali assentado. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor nos colocou numa família, onde nós temos ainda, Senhor, os nossos irmãos, os nossos pastores, para colocar ali na mesa do conselho. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós não precisamos nos sentir isolados, confusos, ou ainda sem saber como resolver as questões. O Senhor nos acolheu. O Senhor nos acolheu num lugar chamado amor. E o Senhor nos dá sabedoria. Então a palavra diz que é a sabedoria que faz com que nós possamos adquirir abundância, riqueza. E eu sei que o Senhor não está falando somente de finanças, mas está falando de um jeito de pensar.
Pai, muito obrigado, porque o Senhor já apontou para nós que a sabedoria é o início de tudo. Então, Pai, nós nessa manhã, voluntariamente, nós vamos em direção a essa mesa, nos assentamos, queremos olhar em volta, ver, Senhor, também aqueles que nos aconselham, abrir o nosso coração para aqueles que também estão, Senhor, neste lugar de sabedoria, de honra. E te agradecer porque o Senhor nos faz enxergar em novas perspectivas. Obrigado porque o Senhor nos tirou do lugar da orfandade, onde nos sentíamos sós, sem vozes, sem mentores para nos ajudarem, sem pais. Mas o Senhor nos colocou no lugar de filhos, nos deu uma família, com muitos filhos, nós temos irmãos. Obrigado porque o Senhor nos ensina que neste lugar nós podemos abaixar as nossas defesas, preocupações, ansiedades e estarmos diante do Senhor felizes, porque quando nós levantamos deste lugar, nós sabemos para onde ir, o que fazer, quais decisões tomar. Muito obrigado, Deus, porque não nos falta, nós não podemos dizer que nos falta sabedoria. A palavra diz que é só pedir, que o Senhor nos dá com liberalidade. E essa forma, Senhor, de adquirirmos essa sabedoria é estarmos diante do Senhor nessa mesa. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós oramos, Senhor, aqui, para que o Senhor contemple as nossas famílias, desde o mais velho ao mais novo. E que, Senhor, essa lógica de saber que em primeiro lugar vem o que o Senhor pensa, seja algo que seja manifestado nas nossas famílias, seja algo que seja manifestado na tomada de decisões. Pai, eu oro para que o Senhor traga essa sabedoria que é capaz, Senhor, de fazer riqueza, de adquirir riqueza. Eu oro para que essa unção, essa graça, essa promessa esteja sobre todos nós, dos mais jovens aos mais velhos. Para que, Senhor, seja manifesta a Tua glória, seja manifesto o Teu poder, seja manifesta a Tua paternidade sobre nós. E que os outros possam ver realmente, Ele se posicionou como Filho de Deus, e Deus se posicionou como Pai, trazendo diferença, fazendo com que as pessoas possam ver ali em volta a marca de Deus na vida dessas famílias, desses homens, dessas mulheres. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então leve a mesa do conselho para você, né? Não esteja só. Não fique em lugares de decisão sozinho, porque tem o céu a seu favor e tem uma família a seu favor. Amém? Amém. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, amém? Nós estamos aqui nessa manhã para cultuar ao Senhor com o nosso amor, a nossa alegria, com todo o nosso regozijo, amém? Amém. Então dá um sorrisinho aí para o seu irmão e fala, pode cantar que hoje eu vim para colocar a voz para fora. Pode cantar, fala aí para o irmão, canta, irmão. Aleluia. Cada vez a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus.
e não vão me impedir de caminhar. Declare: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia como ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Todas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia como ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia como ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Que a cada dia a gente viva rompendo em fé. Desde que nós abrimos os nossos olhos de manhã ao acordar, você já acorda assim: opa, hoje é dia de curar enfermos aí, ó. Com ousadia, viver o sobrenatural, amém? Atormentar o atormentador. É para isso que nós somos criados, rompendo em fé, amém? Aleluia. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra.
comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o meu jejuar. O Deus que derruba as muralhas, desce e faz mãe de filho, é o mesmo que brada do alto, não vem, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o meu jejuar. O Deus que derruba as muralhas, desce e faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não vemos só contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma, declare nessa manhã sobre a sua casa, sua família, do fogo e faz o meu jejuar. O Deus que derruba é o mesmo que bradar do alto, não temas, só contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Oh, Pai, Tu és bom. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve quando clamamos por Ti. O Senhor sempre nos ouve quando buscamos conselhos em Ti.
Obrigada, Pai. Pai nosso que estás nos céus. Muito obrigada, Pai. O Senhor sempre nos ouve quando buscamos conselhos em Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Pai nosso no céu, santo é o teu nome. Teu reino dos céus, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome. Teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder,
declare para Ele nessa manhã: Teu é o reino, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. Te adoramos, Jesus. Oh, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus poderoso. Aleluia. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural.
que se abra os céus, o teu reino vem, nossa força no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa força no nosso Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Pode se sentar. Bom dia a todos, queridos, graça e paz. Queria compartilhar alguns avisos com os irmãos, mas queria deixar, sobretudo, uma mudança que a gente vai fazer. Então, coloca para mim o último aí sobre oficina de dons. Irmãos, nós temos convocado a igreja para participar conosco da oficina de dons. A gente tinha colocado inicialmente dia 4, que é domingo que vem, mas nós nos apercebemos que muitos irmãos estão de férias, viajando, e essa semana agora é o final das férias, é o final de um processo. Então, como nós queremos convocar toda a igreja para que a gente caminhe junto na direção daquilo que Deus tem para nós estamos alterando então. Então, domingo que vem, culto de ceia normal, só que nós não teremos nem almoço, nem café da manhã. Vamos fazer um culto e nós vamos deixar então para o terceiro domingo de agosto. Grave isso na sua agenda, isso vai ser mais divulgado nos grupos a partir dessa semana. Terceiro domingo de agosto. Segundo domingo de agosto, dia 11, dia dos pais. Então a gente não vai fazer no segundo. Passou o retorno das aulas, volta das férias, retorno de viagem. Vai ter então domingo 11, dia dos pais. E no domingo 18 nós faremos oficina de dons aqui na igreja a partir das 14 horas. Nós estamos entendendo, irmãos, que esse é para o nosso segundo semestre um momento bem importante. Nós nivelamos a igreja fazendo o essencial, ministramos o essencial. Vocês viram aquilo que é preceito básico da fé, da doutrina cristã, como devemos caminhar. O maior problema que nós encontramos é que muitas vezes nós não sabemos quem nós somos diante de Deus. Então a gente fica se perguntando quem nós somos, o que é que a gente tem que fazer, e aí a gente sai do lugar da bênção e vai querer apresentar para Deus credenciais, que as nossas, elas não são aprovadas diante de Deus. A credencial que nos valida diante de Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré, e aí então nós vimos isso, nós aprendemos, sabemos que não depende do nosso esforço, não é na força do nosso braço, é baseado naquilo que Cristo fez por nós. Então, queria deixar bem evidenciado para todos nós aqui, domingo, dia 18 de agosto, terceiro domingo do mês. A gente vem para o culto de manhã, cada irmão traz um prato, a gente faz aqui o nosso almoço e nós queremos começar isso. Por que eu tenho insistido para que você venha, esteja conosco e faça parte integrante disso? Nós estamos entendendo, no mover que Deus está fazendo aqui na nossa igreja, que o ambiente muda completamente a circunstância que nós estamos vivendo. Irmãos, nós iniciamos há 2 domingos atrás as lives, né? A gente está fazendo domingo, 8 horas da noite, terça-feira. E nós precisamos entender que existe um mundo, que é um mundo paralelo ao nosso, que é a internet, e que toda a população mundial também se encontra lá. E nós estamos ocupando o espaço que o Senhor nos tem dado. Ô João, aí coloca para mim a palavra do mês, fazendo favor, acho que é o primeiro. A palavra que Deus nos deu para esse mês é a porta. O texto é Apocalipse 3,7, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Nós entendemos que nos foi aberta uma porta, e como igreja, se nós não ocuparmos o espaço que Deus nos tem chamado, outras pessoas estarão ali e não compartilhando aquilo que nós estamos compartilhando. E o que a gente tem feito nisso? Nós temos orado e buscado em Deus uma palavra para as pessoas que ali entram, para que elas sejam tocadas e edificadas.
O que eu quero fazer, que os irmãos entendam quando a gente fala sobre oficina de dons. Na oficina de dons, nós queremos entender e mostrar para você que Deus deu um dom para cada um. Deus deu apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. É o dom ministerial no qual nós andamos. Mas o que Deus trouxe para a gente recentemente é um modelo de igreja que nós queremos ser, tanto aqui quanto na internet. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz assim: olha, quando nós estamos reunidos, se todo mundo orar em outra língua e entrar alguém no nosso meio, essa pessoa vai falar: olha, não estou entendendo nada do que esse povo está falando, e isso é algo difícil de entender, e aí então as pessoas vão embora. Mas diz Paulo que quando nós entramos em um lugar e nós estamos profetizando, diz Paulo que as pessoas vão dizer: Deus está presente nesse lugar, e elas sairão edificadas. Então nós entendemos que como igreja, o papel principal, primordial que nós temos é esse. A Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Então nós não podemos negligenciar o chamado de Deus. E você vai entender na oficina de dons, que a gente vai fazer aqui no terceiro domingo do mês, que a gente vai criar esse ambiente, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Irmãos, isso é promessa de Joel, que se cumpriu na descida de Pentecostes. E diz que todos profetizarão. Então a gente precisa entender que o ministério profético é uma coisa, mas profetizar é algo que Deus colocou para cada um. E como igreja nós queremos e vamos criar esse ambiente bíblico para que as pessoas ao entrarem aqui, elas não vão embora para casa sem receber uma palavra, sem receber uma ministração, sem receber uma graça no seu coração. E essas pessoas vão entender que Deus está no nosso meio. Mas sabe como isso acontece? Quando nós permitimos que esse ensino caia no nosso coração, que a gente aprenda. Daí a convocação. Nós já fizemos algumas escolas aqui de ativação profética, mas nesse domingo nós queremos fazer um apanhado e voltarmos para os grupos do essencial, porque ali então nós estaremos ministrando e fomentando todas essas coisas. Irmãos, escutem o que estou falando. Ao voltarmos disso e continuarmos essa prática, haverá um ambiente espiritual completamente novo. E deixa eu dar uma última palavra para vocês, que Deus nos tem trazido entendimento. Diz a Bíblia que Saul, que foi rei de Israel, ele chegou em uma reunião aonde estavam os profetas. E diz a Bíblia que quando Saul chegou ali, ele profetizou. Nós entendemos que um ambiente desse muda completamente. E as pessoas ao entrarem aqui, elas serão tocadas por esse ambiente bíblico. Nós estamos falando de Bíblia, não é do que eu acho, não é do que eu quero, não é do que eu gostaria, mas de entendermos esse aspecto. Inclusive, quando Saul já tinha sido rejeitado por Deus, ele tinha feito um monte de bobagem, ele foi de novo entre os profetas, e assim que ele pisou lá, ele profetizou novamente. Nós entendemos que como igreja, o chamado de Deus para nós é esse. Se existe uma promessa que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito, e até os servos e servas, eles também profetizariam, nós precisamos entender que tem uma linguagem que repousa sobre nós, igrejas, e se nós não fizermos uso dela, nós estaremos desfocando do propósito pelo qual Deus nos levantou. Por isso eu quero insistir com você, domingo agora, 18 de agosto, faça o esforço, faça todo o possível para estar conosco, porque vocês vão ver como que as coisas mudam, porque nós já vimos um ambiente mudar. Por isso Deus tem nos levado para a internet, e nós estamos tendo uma aceitação. E eu queria compartilhar com vocês agora alguns testemunhos. Queria chamar aqui a Keila, que ela está à frente desse projeto lá, e o que a gente tem visto e ouvido, né? Amém. A gente tem aprendido que nós somos termostato, né? Termostato é uma coisa que a gente usa muito. Mas termômetro, eu vou lá e afiro a temperatura, certo? E descubro qual a temperatura. Termostato, eu mudo a temperatura do lugar. Então estava quente, fica mais fresquinho, estava muito frio, fica mais quente. Nós, como filhos de Deus, que carregamos o Espírito de Deus, nós somos termostatos. Onde nós entramos, nós carregamos a presença de Deus. E nós mudamos aquele ambiente. E eu tenho ouvido, né, das pessoas que têm estado ali na live. Uma pessoa mandou, por intermédio de uma irmã da igreja que a convidou, e disse:
que recebeu uma palavra ali na live e no outro dia ela recebeu um livramento. Então Deus já estava preparando para que ela pudesse compreender que ela estava guardada e ela foi livre ali. E no outro domingo ela entrou novamente, recebeu uma palavra, foi edificada e ela entendeu o que precisava fazer. Uma outra pessoa recebeu uma palavra sobre identidade. Foi interessante que a palavra que foi usada para ela, né, foi: Deus ama a sua intensidade. E ela escreveu assim para mim: no dia anterior, no domingo anterior, eu estava com as minhas amigas e disse: eu não aguento mais ser intensa desse jeito. E foi interessante que ela disse assim: acho que estou sendo intensa no lugar errado. Então, assim, o Senhor trazendo ali entendimento, o Senhor trazendo identidade, o Senhor reposicionando as pessoas. Uma outra pessoa escreveu assim: estou feliz com essa nova convicção que eu sinto, é tudo tão diferente. E ela recebeu também palavras. A gente tem visto que as pessoas estão entrando na terça, no domingo de novo. As pessoas estão sedentas pela palavra de Deus, estão sedentas por terem um encontro com Deus Pai. E às vezes nós que somos criados em igreja, a gente está tão acostumado com receber boas dádivas, que aquilo fica assim, né, comum, familiar. Quando a gente entra numa live e começa a profetizar, as pessoas percebem, né, elas nos mostram o quanto é especial se sentir próximo e íntimo de Deus, porque Deus conhece o coração daquelas pessoas. E também nós tivemos pessoas ali pedindo orações por cura, por saúde. Nós temos uma pessoa que compartilhou conosco e pediu para que nós orássemos, né, como igreja, porque ela recebeu um diagnóstico de câncer de mama. E foi tão peculiar, né, para dizer que quando ela recebeu a palavra dizia: eu vejo você alegre, eu vejo você com um sorriso, eu vejo você, né, manifestando alegria. E depois essa pessoa disse que estava assim, profundamente triste por causa do diagnóstico. E o que Deus trouxe para quem a convidou, né, da nossa igreja: olha, você ouviu do coração de Deus, da boca de Deus, você já ouviu o seu futuro, esse câncer está curado. Então essa alegria que você ouviu tem a ver com o fim das coisas, e não com o princípio ou o meio delas. Percebe, querido, como que é importante, né, nós nos disponibilizarmos, é tão simples. E eu lembro de uma pessoa também que disse: eu fico impressionada, como que pode ser simples assim, ouvir e falar? E eu entendi ali, ouvindo aquela pessoa, eu falei: pois é, a religiosidade cria um monte de regras, mas a intimidade quebra todas elas. Então, o que você está vendo ali é intimidade, e você está sendo convidada para estar ali naquele mesmo lugar de intimidade. E isso tem edificado muito as pessoas. Então, eu ouvi também de várias pessoas, a gente tem trazido isso no grupo, né? Pessoas dizendo que estão se sentindo mais firmes, que estão crendo na palavra de Deus, estão saindo da inércia, estão saindo da depressão, têm se sentido fortalecidas durante ali a semana, têm se agarrado à palavra e têm declarado ali a palavra de Deus, né? E foi muito interessante também, algumas pessoas ali recebendo palavras. Eu lembro de algo bem específico, alguém dizendo assim: olha, eu entrei e uma pessoa ministrou, né, falou comigo sobre, era sobre depressão mesmo. A pessoa estava falando: olha, Deus te vê assim, 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 e aí a palavra foi direcionada para cura no intestino, acho que foi uma palavra que o Arley liberou, né? Intestino, estômago, e ainda falou refluxo. E a pessoa do outro lado estava exatamente precisando de cura, né? E em tratamento nessa área. E depois recebeu uma outra palavra dizendo que Deus queria que ele tivesse um legado, uma marca, que ele não desistisse. E essa pessoa tinha acabado de se separar, né? Estava em dúvida ali se havia ainda algum sonho de Deus para a vida. Então, queridos, a gente quer compartilhar. Acho que o Gilmar também compartilhou de alguém que ele convidou, né? Um colega de trabalho, recebeu uma palavra, saiu edificado, ficou impressionado com o fato de ninguém o conhecer,
e ele recebeu uma palavra tão precisa, tão específica? Porque isso não tem a ver com a gente que está ali, porque é só disposição mesmo de ouvir o Espírito. Isso tem a ver com a vontade do Pai de se apresentar como alguém íntimo, porque Ele conhece a todos intimamente. Então eu convido você a chamar cada vez mais gente, mas mais do que isso, como o Eléo disse aqui, profetizar é para os filhos. Não é para os iluminados, não é para quem carrega microfone, não é porque fez teologia 10 anos, não é para quem carrega título, não. É para os filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém? Então profetizar é para você, porque você ouve a Deus e fala aquilo que Ele fala. Amém? Aleluia. Então nós estamos nesse mês finalizando hoje a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Irmãos, a vida cristã, nós temos que balizá-la pela Bíblia e entendendo que Deus nos chama a caminharmos uma jornada de bênção na nossa vida. E a gente precisa entender o que é bênção. Nós começamos o mês falando, tende, por motivo de grande alegria, passar por várias provações. Aí a gente fala assim, essa página da Bíblia eu queria arrancar, eu queria jogar fora, queria que ela não existisse. Mas nós vemos que o nosso Deus é um Deus coerente. Assim que Israel entra na Terra Prometida, veio uma geração nova, que não sabia o que era guerra. Sabe o que a Bíblia diz? Que ficou aquele povo para que os filhos de Israel fossem treinados, capacitados. Porque a gente entende que Jesus sempre vai nos abrir uma porta, sempre haverá. Ele é a porta, Ele quem abre, Ele quem dá o escape, Ele quem dá a direção, Ele quem faz as coisas na nossa vida. Eu queria ler com vocês hoje 2 textos bíblicos. O primeiro deles é 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 17. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 17, nós lemos assim: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui liberto da boca do leão. Não estava projetado, não? Então vamos lá de novo. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. 2 coisas nesse texto: o Senhor permaneceu ao meu lado. O que a gente tem aprendido, que a gente tem entendido em todo o tempo é o que acontece. Mas Paulo sabia que o trabalho dele foi um trabalho plenamente exaustivo, difícil. Paulo iria pregar no meio de pessoas que não estavam prontas ou não queriam receber o Evangelho de Deus. Havia uma oposição à sua parte. Mas qual é a parte final do versículo? Eu fui liberto da boca do leão. Jesus é uma porta. Paulo entendia que no seu caminho haveriam dias difíceis, haveriam desafios nos quais ele deveria romper. Paulo venceu por todos eles e avançou e parou. Quando nós entendemos que Jesus é a porta, e a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre, e Ele mesmo é a porta. Ele se intitula em João capítulo 14, eu sou o caminho e verdade, e eu sou a vida. Jesus, então, quem nos abre a porta e que nos dá um caminho para trilhar. O que nós precisamos entender, e a palavra de Deus no âmbito sobrenatural, é que se nós não andarmos, irmãos, muitas vezes por caminhos difíceis, e caminhos que não são fáceis aos nossos olhos, nós não veremos porta nenhuma aberta. Nós estamos caminhando e dormindo no nosso conforto. Nós queremos uma comodidade muito grande, mas Paulo disse que Deus o livrou da boca do leão. E para Deus livrar da boca do leão, ele tinha que parar na boca de um leão. E é exatamente sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã. Queria ler um segundo texto de Paulo, só que agora em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. O texto diz assim, 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados.
Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. O apóstolo Paulo, ele entendeu que a caminhada cristã, ela preserva isso para nós. Eu falava com um grupo da igreja sobre o desafio que nós temos em podermos expandir aquilo que Deus nos tem dado, em fazer crescer. Muitas vezes estamos paralisados pelo medo e ficamos olhando para todas as circunstâncias. Se nós formos olhar as palavras que aparecem aqui no texto, começando do verso de número 8, Paulo diz que ele era pressionado e ficava perplexo, estava perseguido e se encontrava abatido. São coisas essas que passam pela nossa vida e que acontecem, mas se a gente for ver, Paulo, mesmo sendo pressionado, ele não estava desanimado, ele não ficou desesperado, ele não se sentiu abandonado e ele não foi destruído por nenhuma dessas coisas que aconteceu, porque nós temos uma porta que abre para a gente espaço para a gente fugir. A grande questão é se nós estamos prontos e aptos para vivermos o sobrenatural de Deus, entendendo que essas coisas, elas fazem parte do nosso caminho. Quando Paulo escreve isso aqui, ele nos dá uma visão profunda de resiliência e da fé que nós devemos ter diante das adversidades que nós temos. Irmãos, se nós pararmos no primeiro desafio que nós encontrarmos na vida, nós não sairemos do lugar. O que a Bíblia diz é que na caminhada haverá sempre uma porta, haverá uma saída, haverá um escape. Jesus está dizendo que Ele abre essa porta para a gente e Ele nos dá uma capacidade de nós rompermos com as dificuldades. E Paulo usa aqui contrastes que são poderosos para destacar que, apesar das dificuldades, nós, cristãos, não saímos derrotados desses eventos que aparecem na nossa vida e que aparecem na nossa caminhada. A primeira coisa que eu queria ver com vocês é o verso de número 8. Volta aí para mim. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desesperados. Perdão. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. A primeira coisa que Paulo está dizendo é que ele se sentia pressionado. E sabe, que é pressionado, essa palavra nos dá a ideia de ser apertado ou de ser comprimido. Pressionado é o que muitas vezes nós nos achamos em todo tempo. Nós temos uma pressão, às vezes olhamos o dinheiro acabando, nos sentimos pressionados, às vezes nós temos que dar uma resposta rápida, que alguma porta se abriu para a gente, nós nos sentimos pressionados. Às vezes nós queremos mudar o nosso trabalho, queremos mudar a nossa área de atuação, queremos mudar alguma coisa, e isso traz para a gente pressão. O que a Bíblia diz em todo tempo é que nós cristãos seremos pressionados, porque entrou uma pseudo-ideia de evangelho, que não é evangelho, que o cristão ele só entra se tiver tudo livre, fácil, tranquilo, e se tiver alguma coisa impedindo seu caminho, não é para ele entrar. Biblicamente, nós não encontramos embasamento para que isso aconteça na nossa vida e na nossa caminhada. As situações em todo tempo nos pressionam. Temos em todo tempo que tomar decisões, precisamos caminhar sabendo as escolhas que nós fazemos. Por isso, quando Paulo, que escreve esses dois textos que eu li para vocês, chegaram para ele e disseram: Paulo, não vá para Jerusalém. Paulo se encontrava em Éfeso. Ele reúne as pessoas e diz: olha, eu não deixei de pregar para você sobre todos os desígnios de Deus. E vem um profeta e pega o cinto que era do próprio Paulo, amarra as mãos e diz assim: diz o Espírito, que isso acontecerá com o dono disso. E as pessoas tentando dissuadir Paulo, dizendo: Paulo, não vá para Jerusalém. Mas Paulo diz assim: eu sei que Deus me deu um alvo, eu sei as coisas que me aguardam, eu tenho conhecido uma porta na minha vida que se abre no momento correto. E foi exatamente o que aconteceu quando em Jerusalém ele ficou ali preso por um bom tempo, sem ter culpa de nada. Assim que saiu a condenação, ele diz: eu sou romano, e como cidadão romano eu apelo para César. E porque ele havia recebido uma palavra que ele apareceria diante do governador. Eu não sei a palavra que Deus tem te dado, mas eu quero dizer que no caminho empecilhos vão aparecer, e nós nos sentimos apertados, pressionados, comprimido, uma pressão tanto física quanto emocional, a ponto de parecer que nós seremos esmagados.
Às vezes a gente acha que não vai dar conta, a pressão é tão grande que a gente acha que a gente vai surtar. Às vezes o desejo que a gente tem é de sair correndo, gritando aí, para que essa coisa possa passar. Porque Paulo diz aqui, isso faz parte da vida. Irmãos, não faz parte, não é de ser crente. Todas as pessoas, crentes e não crentes, passam por isso. Todas as pessoas estão mudando, precisam tomar decisão, o mercado muda, a gente precisa se adequar, a gente precisa entender como é que eu vou me manter, como é que as coisas vão acontecer. Diz o texto, então, que Paulo se sentia dessa forma. Então, ele declara, nos sentimos pressionados. Mas Paulo diz, isso não nos desanima. Eu acho que isso é a coisa bacana do Evangelho. Porque o Império Romano, ele se deparou com algo muito difícil. Jesus nasceu, diz o texto que Paulo escreveu aos Gálatas, na plenitude dos tempos. Quando nós estudamos a história da igreja, Jesus nasceu na Pax Romana. Havia uma paz, que Roma havia feito todas as suas conquistas, e não havia guerra mais sobre o domínio romano. Jesus vem exatamente nesse tempo. Mas Jesus morre, ressuscita, tem uma revoluçãozinha ali, né, naquela região de Jerusalém, na Galileia, ali sobre o domínio de Herodes e tudo mais, mas aquilo é reprimido. Só que isso cresce espontaneamente num número muito grande, e os romanos, então, eles agora tentam de qualquer forma paralisar os seguidores de Cristo, que eles deram o nome de cristãos, né? O nome bíblico para quem segue a Cristo é discípulo, se a gente for ver. Mas o povo de fora olhou e começou a nos chamar de cristãos, imitadores de Cristo, parecidos com Cristo. E aí eles começaram a encontrar nesse povo algo difícil. Esse povo não desanima. E para desanimar, então, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer shows. Começaram a chamar os romanos, colocaram os cristãos no Coliseu. Diz, né, a alguns escritores, que eles eram jogados aos leões, enrolados em pele de ovelha, para que eles fossem devorados. Então eles diziam, pronto, agora acabou, eles tiveram uma morte terrível, não veremos mais um cristão levantando. Mas o que Paulo diz é que nós somos pressionados, mas nós não desistimos. Eles viram que esse povo não desistia de jeito nenhum. Aí vem um cara doido lá de Roma, chamado Nero, e ele fala assim, puxa vida, esse povo, esse cristão, eles não desistem de forma alguma. Mas o que está acontecendo? Então ele tem outra ideia brilhante, pega os cristãos, amarram nas esquinas de Roma, taca um piche nele e coloca fogo nos cristãos. E Roma é iluminado com os cristãos pegando fogo. Então falaram assim, pronto, agora acabou esse povo cristão, eles não vão fazer mais absolutamente nada. Mas cada cristão que queimava literalmente, a sua oração subia, e os céus se enchiam da glória de Deus, a presença do Senhor era tão forte, e esse povo que não desiste nunca, embora pressionado de todas as formas, só vai crescer, a ponto de 300 anos depois, um imperador falar assim, olha, eu não dou conta de lutar com isso, quer saber? A partir de agora, todo o Império Romano é cristão. Porque esse povo não desiste, esse povo não para no meio do caminho. Essas palavras, irmãos, são para nós palavras de encorajamento. Porque o que Paulo está dizendo é que as coisas vão acontecer na nossa vida. Mas deixa eu te dizer, se você quer abrir mão da pressão, você muitas vezes não vai deixar o processo de Deus se concretizar na sua vida. Quantos desafios nós temos pela frente? E o que o texto diz, o desanimado. A palavra desanimado é estar confinado ou estar em um espaço apertado, sem perder a coragem e a esperança. Quando Paulo diz que nós nos sentimos pressionados, mas não desanimados, o que o texto está dando a entender é que nós podemos estar até pressionados, nós podemos estar confinados num lugar apertado, mas a gente nunca perde a esperança e a gente nunca vai perder a coragem. O primeiro sintoma do que a gente pode ver e entender na vida do cristão, da porta que Deus abre, é essa. A hora que vem a pressão e a gente entende que o Senhor está ali, a gente não desanima. Às vezes a gente até pede, Senhor, abranda um pouquinho a pressão. Vimos também Paulo dizendo, tremores por dentro, medos que vinham por fora, faz parte da caminhada. Irmãos, esse é um evangelho real e verdadeiro. Nós somos igreja exatamente para isso, para ministrarmos uns aos outros, nos fortalecermos, porque o Senhor habita no meio do seu povo, e é isso que Ele quer para a gente.
Um exemplo de quem foi pressionado e não desistiu, nós encontramos com José no Egito. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, enfrentou pressões desde a tentação da esposa de Potifar até a sua prisão injusta. Mesmo assim, José nunca desanimou e manteve a sua fé, porque ele entendia que desde o momento em que Deus deu para José um sonho, até que o seu sonho se concretizasse, que um dia chegariam diante dele o sol, a lua e 11 estrelas e se curvariam. O sol e a lua na Bíblia simbolizam para a gente a autoridade. O sol, seu pai, a lua, sua mãe, e as estrelas, seus 11 irmãos. Eu quero dizer para vocês que existem processos nos quais Deus coloca para a gente em que nós somos pressionados, mas nós não desistimos. Amém? Nós continuamos. Mas eu acho que nós podemos achar um monte de coisa, mas Deus nunca desistiu de nós. Nós não paramos, não ficamos no meio do caminho. Nós somos daqueles que prosseguem. O texto continua dizendo: ficamos perplexos, mas não desesperados. Perplexos. Perplexo quer dizer alguém que está numa dúvida ou alguém que está em um estado de confusão. Quando alguém diz assim, eu fiquei perplexo, isso quer dizer, eu estou em dúvida ou estou vivendo um estado de confusão. Eu estou meio que embaraçado. Porque às vezes, irmãos, nós ficamos perplexos com algumas coisas que acontecem na nossa vida. Ficamos em dúvida. Será que é isso mesmo? Será que essas coisas deveriam acontecer da maneira como estão acontecendo? Eu achava que... Quando a gente olha, por exemplo, para Naamã, lá no Antigo Testamento, Naamã estava leproso, ele precisava curar da lepra, mas lepra não tinha cura naquela época. Então ele tem na sua casa uma moça que é uma captura de guerra, e ela faz ali os serviços de empregado na casa daquele homem, e a menina diz assim: em Israel eu conheço, tem profeta, e profeta lá orando, você fica curado da lepra. E diz a Bíblia que Naamã Naamã então chega ali diante do profeta, e ele fala: olha, eu sou assim, fiquei sabendo aqui que acontece dessa forma. Primeiro ele foi ao rei de Jerusalém, o rei de Jerusalém falou: eu não curo ninguém de lepra, não curo nem a mim mesmo, você quer fazer guerra comigo? Mas o profeta ficou sabendo disso, falou: não, manda ele para cá. E chega ali Naamã, aquele moço, e Naamã então recebe uma palavra do profeta: vá lá no rio Jordão e se banhe 7 vezes. E esse moço ficou perplexo, ou seja, ele ficou confuso, ele ficou em dúvida, e ele chamou os seus soldados, ele disse assim: olha, esse moço está falando alguma coisa, mas eu não entendo absolutamente nada. Temos 2 rios lá na nossa cidade que se chamam Abana e Farpar, rios de águas límpidas. Esse Jordão é um rio barrento, e as águas do Jordão realmente eram águas barrentas. E aí ele disse: eu vou embora para casa, porque ele estava perplexo. Diz o texto que a gente fica perplexo, mas não podemos nos desesperar. E a sorte dele é porque haviam ali os seus soldados que disseram para ele: olha, meu senhor, se o profeta te pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? E aí aquele homem então vai, mesmo confuso e perplexo, ele chega e ele fala e ele faz as coisas. Às vezes, irmãos, nós queremos entender a situação e queremos trazer o domínio para a gente da situação e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa maneira. Jesus começa o seu ministério, e quando ele começa o seu ministério, ele entra no barco de Pedro e diz assim: me afasta um pouquinho aqui da margem, para que não haja perigo do povo pular no barco, fazer alguma coisa dessa forma. E Pedro então afasta Jesus um pouquinho do seu barco e o coloca ali em uma posição onde Jesus se levanta e começa a falar para a multidão. E quando Jesus acaba de falar, ele vira para Pedro e fala assim: vai para o lugar mais fundo e lança a rede. E aí Pedro diz assim: Senhor, nós passamos pescando a noite inteira, a única coisa que nós conseguimos fazer foi lavar as redes. E aí então nós encontramos novamente Pedro perplexo, confuso com a palavra de Jesus. Mas sabe qual foi a decisão de Pedro? Ele falou assim: olha, mesmo nós sendo pescadores, nós dominamos a situação, nós entendemos o melhor local, qual é o melhor horário, como que as coisas podem acontecer. Mas sobre a tua palavra nós faremos dessa forma.
A grande questão, irmãos, é que quando nós ficamos perplexos, nós paramos. Nós paramos a nossa caminhada porque nós não estamos entendendo. Nós queremos entender como é que Deus vai fazer. Nós queremos entender como é que Deus vai agir. E muitas vezes nós levantamos para dar a situação daquilo que Deus, nós achamos que Deus de fato deve trazer para nós. O texto diz que nós ficamos perplexos, mas não desesperados. É exatamente isso que o texto quer dizer. E desespero é ficar sem esperança, perder a fé. Mas olha a palavra de Pedro: Senhor, sob a tua palavra faremos aquilo que o Senhor manda para a gente. Sabe qual foi o caso de Naamã que eu comecei dizendo para vocês? Ele também entendeu a mesma coisa. Na cabeça de Naamã, ele achava que Deus ia agir assim. Ele disse para os seus meninos: eu achava que o profeta iria comparecer diante de mim, ia colocar a sua estola sacerdotal, ele ia invocar o nome do seu Deus, e quando ele invocasse o nome do seu Deus, Deus seria plenamente purificado. Nós estamos, irmãos, determinando como Deus tem que fazer as coisas. Nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor vai entrar pelo caminho A, daqui a 30 minutos vai passar pelo B, e daqui a 57 minutos vai passar pelo C. Nós precisamos entender que nós não perdemos a esperança quando nós não entendemos as coisas que estão acontecendo. Nós queremos entender tudo de todas as maneiras, queremos contar de uma forma exata como é que as coisas vão acontecer, mas o que o texto está dizendo é que nós podemos até ficar perplexos, mas nunca perderemos a esperança, porque Deus, Ele pode agir do jeito que Ele quer. Ele é a porta. Lembre-se disso. Há uma porta que Jesus abre. Jesus é a porta de Deus que foi aberta para nós, e por ela nós entramos e passamos. Você quer viver o sobrenatural? Ouça a Deus, obedeça a palavra dele. E quando eu não entender absolutamente nada, continue caminhando sem perder a esperança. Paulo entendia isso na sua vida. Havia coisas que ele não entendia. Como eu falei para vocês, o exemplo que nós temos aqui foi o que aconteceu com Pedro. Senhor, nós passamos a noite inteira, mas de querer comandar e controlar as coisas de Deus do seu jeito e do seu tempo. As oportunidades vêm, o socorro de Deus vem, a porta se abre. Nós só não podemos ser obstinados. O texto diz isso. Quando a gente olha para Jó enfrentou alguma coisa na sua vida e ficou perplexo. Do dia para a noite, Jó está lá na sua casa, e Jó era um homem que tinha fé. Diz a Bíblia que ele fazia oferta por si, ele ministrava sobre a vida dos seus filhos, ele também fazia sacrifício a Deus pela vida dos seus filhos. E chega alguém e diz assim: Jó, seu menino morreu lá. E aí, enquanto um falava, dava essa notícia, veio o outro e disse: Jó, aconteceu uma outra coisa. Do dia para a noite, Jó perde tudo. Jó perde os seus filhos, perde os seus bens, e ainda vem uma coceira que ele não dava conta de fazer isso. Ele se senta em cinzas, ele tenta amenizar tudo aquilo, e vem 3 amigos da onça, amigo de Jó, né? Sempre colocar o dedo e dizer: Jó, você está errado, por isso, por aquilo outro, etc. e tal. E algumas coisas acontecendo na vida de Jó. Ele estava perplexo, não entendia nada do que estava acontecendo, perplexo com aquela situação. A ponto da sua mulher falar assim: Jó, dá um fim nesse sofrimento seu, amaldiçoa esse seu Deus e morre. E Jó, sem perder de forma alguma a esperança, ele diz: jamais eu farei isso. E a Bíblia diz que porque ele não perdeu a esperança, ele tinha esperança em Deus, tudo mudou na sua vida novamente. As coisas foram se remodulando, se reconstruindo, e a gente vê então tudo na vida de Jó sendo restaurado, porque Jó manteve a sua fé em Deus, ele foi restaurado. No verso de número 9, nós lemos assim agora: somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Perseguição não é uma coisa boa, e a palavra perseguição significa ser mesmo perseguido ou caçado, e isso de uma forma contínua. As pessoas vão perseguir-nos. A gente tem e usa uma expressão
que ninguém joga pedra em uma mangueira que não tem manga para tirar dela. Se a árvore está sendo frutífera, as pessoas vão querer aquilo. E muitas vezes nós seremos perseguidos, nós seremos questionados. E isso, irmãos, vai fazer parte da nossa vida. O próprio Jesus falou: olha, quando eu vi, o mundo não me aceitou, e vocês também vão ser rejeitados. O grande problema nosso é quando a gente não é perseguido e a gente é aceito pelo mundo. Não, porque a gente está falando a mesma coisa, está comungando de tudo, está falando a mesma linguagem, vivendo tudo. Por que é que eles vão nos perseguir? Mas a Bíblia diz que haverá esse tipo de perseguição. Paulo diz: olha, eu me sinto perseguido em todo o tempo, mas Paulo diz que eu não sou abandonado, eu não sou deixado para trás. Quer dizer, eu não estou sozinho em tempo algum. Quando a gente começa a entender essa realidade do relacionamento de Deus conosco, que Deus de fato está com a gente, que embora perseguidos não nos sentimos abandonados, foi essa experiência que Paulo pôde deixar. Qual é a experiência que você pode compartilhar conosco, de que embora perseguido, você nunca foi abandonado? Às vezes, irmãos, nós olhamos para situações e a gente fala assim: puxa vida, eu queria um respiro. Nós até entendemos, mas faz parte do que a gente está configurado. Até que o mundo seja transformado pela glória de Deus, haverá perseguição e essas coisas vão acontecer conosco. E aí Paulo diz o seguinte: em momento algum eu me senti abandonado. Deus sempre esteve comigo em cada momento. Paulo podia se sentir perseguido, como ele foi, pelos judeus que haviam crido em Jesus, mas que haviam ainda imposto a obediência e observância da lei. Quando Paulo está indo rumo a Roma e está ali no barco, existe um naufrágio, coisas difíceis acontecendo. Sabe qual foi o entendimento que Paulo teve? Paulo junta todo mundo lá, ele diz: olha, hoje é o 12º ou 14º dia, não me lembro bem, que nós não comemos, e o Deus a quem eu sirvo falou que ninguém vai se perder, portanto vamos comer. O barco vai ser caído, o barco vai ficar destroçado, o barco vai ficar pelo caminho, mas ninguém está aqui, porque o Deus a quem eu sirvo me deu todas as pessoas. Paulo sabia que ele não estava abandonado, embora houvesse uma situação de extrema dificuldade que ele estava passando por ali, ele não estava sozinho. Será que nós temos essa noção na nossa caminhada? Porque as pessoas vão se levantar contra a nossa vida, mas nós precisamos entender que a promessa de Jesus é que Ele estaria conosco todos os momentos da nossa vida, até a consumação do século. Por que às vezes a gente reclama, a gente questiona, a gente pensa que estamos sozinhos em todo o tempo, embora a Bíblia diga o contrário? E aí nós somos levados então e confrontados com essa realidade. E por fim, Paulo diz que somos abatidos, mas não conseguem nos destruir. A palavra grega para abatido é derrubado ou jogado no chão. Abatido é isso, é alguém que foi derrubado, é alguém que se encontra no chão. Paulo diz que às vezes nos sentimos abatidos, mas Paulo diz: olha, ninguém pode nos destruir, ninguém pode nos aniquilar, ninguém pode dar fim na nossa vida. E aí, irmãos, eu digo algo muito interessante que eu aprendi isso na minha vida e eu tenho repetido: o homem e a mulher de Deus são imortais até que cumprem todo o desígnio da vontade de Deus para as suas vidas. É o que a gente precisa entender quando Paulo diz: olha, nós não somos destruídos. Você já entendeu o que é isso? A Bíblia diz que ninguém pode nos destruir. São as verdades maiores que nós temos na Bíblia. E quantas vezes nós sentimos que alguma coisa saiu do governo de Deus e que nós então estaremos perdidos. Agora não existe mais solução. Até você andar em linha com aquilo que Deus falou, cumprindo os seus preceitos, estabelecendo os parâmetros de Deus para a nossa vida, nós podemos até nos sentir abatidos, acharmos que as coisas estão difíceis, que tomamos uma rasteira da vida, caímos de cara no chão, mas o texto diz que nós não podemos ser destruídos. Quando Paulo fala sobre essa realidade, quando Paulo
compartilha tudo isso que nós estamos vendo. O que a Bíblia diz é o seguinte: o sobrenatural, para se manifestar na nossa vida, ele precisa de que nós abramos o nosso coração, caminhemos na direção daquilo que Deus tem para nós, e que a gente possa viver plenamente o Evangelho, entendendo todas essas realidades que nós acabamos de ver. Nós não nos sentimos abandonados, nós não podemos ser destruídos, não ficamos de lado, porque a Bíblia está dizendo para a gente sobre essas realidades. A Bíblia fala sobre o profeta Daniel. Daniel foi alguém que experimentou essa realidade de se sentir abatido, mas não destruído. Daniel era um homem íntegro. Diz a Bíblia que ele foi perseguido a ponto dos homens que o invejavam buscarem na sua vida todinha. Pesquisaram SPC, Serasa, viram se tinha dado cheque sem fundo, viram até se ele tinha falado ou não palavrão, alguma coisa que ele podia ter contra ele, e os caras ficaram invocados porque eles não achavam absolutamente nada contra a vida de Daniel. Era um homem íntegro, 100% em tudo aquilo que ele fazia. E eles achavam que Daniel, todos os dias, 3 vezes ao dia, ele subia no seu quarto, ele orava na direção de Jerusalém, porque Deus havia colocado um templo em Jerusalém, onde as pessoas que invocassem o seu nome estivessem ali. E Daniel então vai e ele faz todos os dias. E aí o único jeito que esses homens têm é de induzirem o rei a fazer o seguinte decreto. E é interessante naquela época, porque um decreto do rei era irrevogável. E eles disseram o seguinte: olha, rei, faça um decreto, que se alguém nos próximos 30 dias orar para qualquer outro Deus que não for o seu Deus, não for para você, ele seja condenado e jogado na cova dos leões. E o rei, então, naquele momento, fez o decreto. E o decreto chega diante de Daniel. Mas Daniel, ele sabe que enquanto não cumprir o seu propósito, ele não pode ser destruído, como eu e você. E aí sabe o que Daniel faz para se amoldar e se tornar conivente com tudo aquilo? Absolutamente nada. Daniel sobe para o seu quarto de novo, ele ora. E aí aqueles homens que morriam de inveja de Daniel chegam para o rei e dizem: rei, nós encontramos Daniel fazendo isso, e ele descumpriu o teu decreto, e o seu decreto é irrevogável. Olha o que os homens disseram: seu decreto é irrevogável. Portanto, Daniel tem que ser jogado na cova dos leões. E vem o rei com o coração choroso e fala: olha, existe aqui a lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. E chega diante de Daniel e diz assim: Daniel, olha, eu sinto muito, mas eu fui enganado, e agora você vai ter que ser jogado na cova dos leões. E Daniel disse para o rei: rei, tudo bem, fique em paz. E jogaram Daniel de noite. E aí é tão interessante que quando o rei acorda, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: me levem até lá, porque eu quero ver se Daniel está vivo. E assim que o rei chega próximo, ele grita: Daniel, você está aí? E aí vem lá Daniel andando tranquilo. E Daniel diz assim: o Deus a quem eu sirvo me disse que eu posso estar até abatido, mas eu não serei destruído. E aí o rei manda então: tirem Daniel de lá. E aí a gente canta até uma música aqui, né? O Deus que faz o leão jejuar. O leão jejuou aquela noite. E aí diz então que aqueles homens perversos que haviam enganado o rei, quando foram jogados, eles foram destroçados pelos leões antes deles colocarem os pés no chão. A Bíblia, irmãos, está repleto de relatos dessa magnitude. Não são histórias nas quais nós gostamos de contar para as nossas crianças, nem para os nossos meninos. São realidades pontuais que no âmbito sobrenatural Deus está nos chamando para vivermos assim. Por isso Paulo fala: olha, nós somos pressionados, mas não conseguem nos desanimar. Nós ficamos perplexos, confusos, mas não perdemos a esperança. Nós somos perseguidos, mas não estamos abandonados. Nós estamos abatidos, mas não seremos destruídos. Eu não sei na sua vida em qual fase ou aspecto ou alguma coisa dessa forma está acontecendo em sua vida. Não ache que você tem um alvo que é a exclusividade do diabo. Isso faz parte da vida de todas as pessoas. Se a gente puder fazer uma nova reflexão na leitura do texto, o que a gente diz é o seguinte: todas as pessoas, de todas as formas, são pressionadas. Mas alguns desanimam porque eles não têm esperança no Senhor.
as pessoas ficam confusas e elas se desesperam. São os seus colegas de trabalho que dizem: pronto, acabou, nós vamos receber agora uma nota de demissão, vamos ser mandados embora, acabou meu casamento, acabou meu relacionamento, acabou isso, acabou aquilo, eu não sei mais o que fazer. E essas pessoas se desesperam, mas nós não somos desses, porque nós entendemos que, embora pressionados, nós não paramos no meio do caminho e nós não desistimos. Nós podemos entender que nós somos perseguidos, e as pessoas que não são cristãs também se sentem perseguidas, porque não é exclusividade nossa, mas elas se dizem abandonadas. Ninguém ficou do meu lado, ninguém ficou comigo, não recebi uma palavra, não recebi uma questão de apoio. A questão é que muitas vezes, quando essas pessoas se sentem perseguidas, elas deixam de frequentar os lugares onde elas frequentavam. Quantas pessoas perseguidas, ao invés de virem para a igreja, estarem no nosso meio, compartilharem conosco o que elas estão fazendo, essas pessoas se distanciam e depois nos culpam. Não, a igreja não foi atrás de mim. Quem deixou quem? A igreja é o local da reunião dos filhos de Deus. O que a gente tem chamado de existência é uma palavra profética para que você permaneça e continue. Mas se você sai, vai para outros lugares, somos nós que te abandonamos ou foi você que deixou o caminho do qual você não deveria ter deixado ele? E quando, por fim, nós vemos que nós somos perseguidos, estamos abatidos, mas não somos destruídos, algumas pessoas não se levantam mais. A pessoa perdeu, quebrou o emprego, perdeu o emprego, perdeu a empresa, ela quebrou no mercado, etc. e tal. Nós já vimos aí quantas histórias de empresários riquíssimos, que começaram muitas vezes do zero, mas quando tiveram uma notícia dessa, deram cabo na vida, porque eles não queriam novamente ter a dignidade de levantar e de caminhar tudo aquilo que aconteceu de novo. Quantas vezes no Senhor nós iniciamos uma caminhada, aprendemos com os nossos erros. Os erros não são o ponto final de tudo aquilo que a gente viveu, mas é uma experiência a mais que a gente tem para aprender a ouvir e ajustar aquilo que Deus tem para fazer com a nossa vida. E jamais deveríamos nos sentir destruídos, dizendo: agora acabou, não tem mais jeito. A única palavra que pode trazer isso para nós é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, conforme Paulo descreve, ele diz o seguinte: olha, por mais que possamos nos sentir abatidos, nós não seremos destruídos. Quero dizer para vocês, irmãos, que nós entramos num novo momento de vivermos aquilo que Deus tem para nós. Quando nós entendermos o ambiente profético, bíblico, cristão, que não deveria nunca, jamais ter saído das nossas igrejas. É o que eu disse para vocês, o ambiente profético. Quando nós encontramos pessoas que estão fazendo isso, nós somos impelidos. O Espírito de Deus gera isso na nossa vida. E o meu chamado para nós, como igreja, é de sermos uma igreja biblicamente neotestamentária. Não é voltar a ser igual a igreja primitiva era, porque isso é impossível, mas os preceitos da igreja, eles acontecem. Quanto nós nos reunimos, um tem salmo, outro tem hino, outro tem louvor, outro tem palavra de conhecimento, outro tem palavra de sabedoria, e toda a igreja, ela é edificada. E é isso que nós estamos orando e buscando no Senhor. Então se prepare, porque, irmãos, tanto aqui, presencialmente, quanto pela rede, pela internet, virtualmente, aquilo que o Senhor tem feito é o momento da nossa expansão, de nós pregarmos a verdade. Você não recebe aqui um peso da culpa, pelo contrário, aqui você aprende como viver uma vida livre do peso da culpa do pecado, porque senão nós ignoramos aquilo que Jesus fez por nós e não desprezamos a obra de Jesus em nosso favor, pelo contrário, queremos viver plenamente tudo aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês essa boa notícia, que chegou o tempo do sobrenatural se manifestar na nossa vida. Nós estamos caminhando na direção do chamado de Deus. Então não se estranhe quando essas coisas acontecerem, quando nos sentirmos pressionados, perplexos, perseguidos ou abatidos. Não se esqueça, nós somos dos que não desanimam, nós somos daqueles que não se desesperam, nós somos daqueles que não são abandonados e nós não seremos destruídos, porque nós estamos vivendo ampla e plenamente tudo quanto Deus tem para realizar na nossa vida. Amém? Vamos colocar em pé nessa hora, vamos orar ao Senhor. Deus é um Deus maravilhoso. Nos tem chamado para vivermos o sobrenatural.
Mudança de cultura, irmãos, é algo que tem um determinado processo. Coloca para mim a definição de cultura, fazendo favor. Nós estamos desde o começo do ano trabalhando em cima dessa realidade do que é uma cultura. E eu sei que nós muitas vezes agarramos, embolamos, mas se a gente não criar essa cultura, nós não veremos uma mudança no Evangelho. E não veremos, uma mudança na nossa vida causada pelo Evangelho. O que a gente precisa entender é que quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é renovado. Nós somos uma regeneração. O texto bíblico é que nós somos gerados de novo. Mas a nossa mente, ela precisa de passar por esse processo. Nós precisamos ser inseridos em uma cultura. Quando nos reunimos, queremos nos reunir para os testemunhos que nós vemos. E a definição de cultura é a seguinte: a cultura pode ser definida como o conjunto de conhecimentos, crenças, valores, costumes, tradições, linguagens e arte compartilhada por um grupo de pessoas. Então o que a gente tem trazido para nós aqui? Exatamente isso. Conjunto de conhecimento, conhecer quem nós somos diante de Deus. Somos filhos, somos herdeiros, completamente novas criaturas, isentos. O escrito de dívida contra nós foi rasgado, foi jogado de lá. Não existe nada que pese contra a nossa vida. Não existe mais o peso do pecado, da culpa e de tantas outras coisas. E é isso o conhecimento que nós precisamos ter. Eu fui feito filho de Deus por Jesus. Depois nós precisamos crer no sobrenatural. É o que a gente tem feito, um ambiente profético. Depois a gente precisa entender quais são as nossas tradições e a nossa linguagem. A nossa linguagem é a linguagem do Espírito. A Bíblia diz que nós não andamos por aquilo que nós vemos, porque quando a gente declara aquilo que nós vemos, muitas vezes nós sentimos desanimados, como diz o texto aqui. Mas o texto diz que nós podemos até ser pressionados, mas não ficamos desanimados. Nós estamos cada vez mais querendo andar e caminhar na direção daquilo que Deus tem por nós. Por fim, diz aqui que a cultura molda a maneira como as pessoas percebem o mundo, se comportam e interagem entre si. Irmãos, se nós, igreja, entendermos a obra de Cristo, quem somos, e entendermos que nós temos uma linguagem para compartilhar com o mundo, uma coisa que a gente diz aqui é que a igreja deve um encontro do mundo com Cristo, porque nós encontramos, nós temos uma dívida para quitar com o mundo, e nós temos feito isso, e a gente tem caminhado, mas primeiro é necessário, essa cultura estar entranhada em nós. A gente vai acordar um dia e vai falar: puxa vida, para quem é que eu posso trazer uma palavra? O que é que vai acontecer na minha vida hoje? Sobre quem eu vou orar? Qual é a transformação que eu vou causar na vida das pessoas que estão ao meu lado? Quais são os laços do diabo, as mentiras que as pessoas estão acreditando nelas que eu vou quebrar? E isso muda a nossa perspectiva. Por isso, a cultura, como diz aqui, ela molda a maneira como as pessoas percebem o mundo, se comportam, e o comportamento que a gente quer é esse. A Bíblia diz que quando Pedro saía, a única coisa que ele entendia é que ele estava cheio do poder de Deus. E as pessoas que estavam assentadas no lado da calçada, quando simplesmente a sua sombra passava sobre ela, essas pessoas eram curadas. Porque a consciência da presença de Deus na vida de Pedro era tão grande. E olha que Pedro foi um cara falho, aos olhos naturais. Pedro questionou Jesus. Pedro virou para Jesus e falou: Jesus, isso vai acontecer, não vai acontecer com o Senhor de jeito nenhum. E aí ele ouve da boca de Jesus: Satanás, para trás de mim. Pedro é aquele que foi desqualificado para o ministério aos olhos naturais, porque ele negou Jesus. Não negou Jesus uma vez, duas vezes, ele negou Jesus 3 vezes. Então, para muitos, Pedro já não valia absolutamente nada. E esse cara, que aos olhos humanos não valia absolutamente nada, foi o cara que foi usado por Deus para fazer tantas coisas. Paulo, que nós lemos nos 2 textos de hoje, foi alguém que estava ali sendo conivente na morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Diz a Bíblia que que Paulo era esse homem, amigos e concordante com assassinatos. A Bíblia diz que Paulo era o cara que levava o terror para a igreja. Ele abria a porta das casas, chegava lá e tirava os pais de dentro, deixava os filhos chorando, porque os pais eram cristãos, um homem perverso, que não valia absolutamente nada. Mas quando esse homem se converte, ele faz grandes coisas.
que eu estou dizendo isso? Você pode não ser tão ruim como Pedro ou como Paulo. Então não é baseado na sua qualificação, é baseado naquilo que Jesus é. Por isso nós somos desafiados a vivermos aquilo que Deus tem para nós. Então guarde isso, nós somos pressionados, mas não desanimamos. Nós ficamos confusos, perturbados, mas nós não nos desesperamos. Nós somos perseguidos, mas não estamos abandonados. Abatidos e não seremos destruídos, porque há de prevalecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu queria orar por nós nessa hora, para que o Senhor mantivesse os nossos olhos abertos, para que no âmbito sobrenatural você jamais pare nos porquês, nos sinãos, nas interrogações, nos abatimentos, nas dúvidas, nos questionamentos, mas que você possa prosseguir e viver uma vida plena e uma vida abundante naquilo que Deus tem para você. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos adorar o Teu nome, nós queremos bendizer o Senhor e queremos Te agradecer, porque como Paulo declarou e nós vimos nessa manhã, Paulo disse que o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Assim como foi com Paulo, assim como foi com Pedro e com tantos outros, nós queremos declarar que será conosco também. Nós continuamente somos libertos da boca do leão, porque nós estamos em um processo de transformação, de adotarmos a Tua palavra, mudarmos a nossa crença, estabelecermos os preceitos do reino, e por ele vivermos, caminharmos, desfrutarmos plenamente tudo quanto o Senhor tem para fazer na nossa vida. Senhor, eu oro para que eu e os meus irmãos possamos entender essa palavra e que fique gravado no nosso coração. Não desanimamos, não nos desesperamos, não estamos abandonados, não somos destruídos. Nós somos aquele povo da resistência, somos como todos os cristãos, genuinamente, que confiam no Senhor e na Tua palavra. Nós permanecemos, nós estamos juntos, nós estamos aqui na nossa continuidade, e nós veremos tudo quanto o Senhor tem para nós. E, Senhor, nos momentos em que nós nos sentimos apertados, pressionados, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos olhar para a porta que é Jesus, o Teu Filho que nos dá o escape. Quando ficamos confusos, não entendemos, achamos que a coisa é ser de um jeito e foi de outro. Senhor, nós somos aqueles que não perdem a esperança. E ajuda-nos, Senhor, a não queremos entender todas as coisas que o Senhor tem feito, falado, o modo como o Senhor tem agido. Não queremos causar interferência, como nós vemos muitas vezes Abraão se deitando com Agar, a sua serva, ou como nós vemos, ó Deus, com os gêmeos Jacó e Esaú, sabe, tendo que ser enganado, Rebeca colocando uma pele em Jacó para se passar pelo seu filho. Se o Senhor falou, as coisas vão acontecer. Então, em nome de Jesus, queremos entender isso para a nossa vida. Senhor, nós não nos sentimos desesperados, nós temos essa sabedoria. Senhor, quando vierem as perseguições, sabemos que elas virão. Nós possamos ter a consciência de que o Senhor está conosco. E Jesus é a porta que abre, que nos dá o escape. E por ela nós saímos, por esse escape, nós entramos e vivemos quanto o Senhor tem para nós. E quando nós cairmos, estivermos abatidos no chão, que a gente entenda que nós não seremos destruídos. E não importa o número de quedas ou de abatimentos que aconteçam na nossa vida, para cada vez que um acontecer, nós nos levantaremos e continuaremos caminhando até que se cumpra o propósito e que nós possamos ser chamados à Tua presença. Até lá, Senhor, nós continuaremos marchando, caminhando, vivendo plenamente tudo quanto o Senhor tem para a nossa vida. Por isso nós queremos louvar o Teu nome e oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor com uma última canção dessa hora. Enquanto isso acontece, você pode trazer seu dízimo e sua oferta. E a partir de hoje, irmãos, nós deixamos aqui na frente um QR Code. Se você quiser fazer uma doação específica para a nossa construção, se você quiser deixar aqui uma oferta que vai nos ajudar, nós estamos no processo de aprovação da demolição na prefeitura, depois nós deixaremos ali o nosso terreno pronto e já daremos início, assim que possível, à nossa construção. Se Deus tocar no seu coração,
Se você quiser dar o seu carro, o carro você não dá pelo QR Code, não. Pode procurar o pastor Alberto ali. Se tiver uma quantia significativa em dinheiro, então fique à vontade, mas está aqui. Que Deus possa continuar nos movendo e nos guiando. Laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, desce e faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não sou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, desce e faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, desce e faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento.
Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Aleluia. Graças ao Senhor por isso. Então, irmãos, lembrando, domingo que vem, ceia, mas culto normal, não teremos nem café nem almoço. Fica para domingo, dia 18, a convocação geral para a gente estar aqui, para a gente criar essa cultura de fé, esse ambiente, para que a bênção do Senhor continue nos alcançando e saindo daqui, a gente veja o propósito de Deus se cumprindo e se manifestando em todo o tempo. Amém? Agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e a consolação do Espírito de Deus sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O Senhor te abençoe, uma semana de vitória, graça e paz.